E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thiago Ferreira e esse é mais um Comic Zone. E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Dark Knight, A True Batman Story, que pode ser traduzido aí como Cavaleiro das Trevas, uma história verídica do Batman, ou uma história real do Batman, que é uma graphic novel pertencente, pasmem, ao selo Vertigo, escrito pelo Paul Dini e desenhado pelo Eduardo Risso. Antes de continuar, é importante a gente saber quem é o Paul Dini, né? Porque, além de escrever essa história, ele está na história. Se trata de uma graphic novel autobiográfica. Talvez você não se lembre do nome Paul Dini, mas com certeza você já leu, você já assistiu ou você já jogou alguma das coisas que esse cara aqui escreveu. Ele é um dos responsáveis aí por nada mais, nada menos que a série de animação clássica do Batman dos anos 90. Ele também é o criador da Arlequina, né, uma personagem que está super em alta hoje em dia, e além disso escreveu os 2 primeiros jogos da série Arkham do Batman. Ou seja, o cara não é pouca bosta, né? Paul Dini é pinico cheio. Dark Knight, A True Batman Story conta uma história, como eu falei, autobiográfica de um evento meio traumático na vida do Paul Dini que se passou em 1993. Na época, a primeira temporada da série animada do Batman tinha acabado de terminar, as críticas eram extremamente positivas e o Paul Dini e a sua equipe estavam se preparando para escrever uma animação para o cinema. Certa noite, voltando do jantar, a 2 quadras de sua casa, o Paul Dini foi abordado por uma dupla de assaltantes que moeram ele na porrada. É claro que esse evento deixou traumas profundos no Paul Dini e é sobre isso que a graphic novel trata. O Batman e a sua galeria de vilões estão presentes na história mais como ideias. Essa graphic novel ela é narrada na primeira pessoa pelo Paul Dini dos tempos atuais e ele conta a sua trajetória desde o começo, né, desde a sua vida de criança até aquele momento e o que aconteceu depois. Ele conta como ele era, desde pequeno, muito interessado por esse universo da animação, né? Ele era uma criança quieta, sem muitos amigos, mas sempre com uma imaginação muito fértil. Ele conta como ele transformou esse interesse por gibis, por desenhos animados, em uma profissão, né? E como ele se tornou um profissional de sucesso nessa área. O livro também explora a sua vida pessoal, né, enquanto adulto, como ele era um cara que não tinha sorte nos relacionamentos, bebia pra caralho. Ele era um workaholic, né? Não dava valor para outros aspectos importantes da vida, além do trabalho. E como tudo isso foi transformado, como tudo isso foi abalado por esse evento aqui. Eu adoro esse tipo de história autobiográfica. E o que eu mais gosto desse gibi aqui é que é uma revista honesta, né? Não é porque ele é o Paul Dini, um cara que trabalhou com os maiores títulos do morcego, um cara super influente na indústria, que ele tenta tornar isso aqui maior do que é, né, tenta enfeitar a coisa, não. Ele conta isso aqui de maneira bem direta, né, é uma história infelizmente mundana que acontece com mais gente do que a gente gostaria que acontecesse, e ele tenta explicar aqui, né, ele tenta mostrar pra gente como foi que ele fez para dar a volta por cima e ajudar pessoas que já foram violentadas e já foram roubadas, assim como ele foi. E daí você me pergunta, né, mas onde é que tá o Batman nessa história, né? Como eu falei antes, o Batman e os vilões são uma espécie de ideia, né? Eles vivem na cabeça do Paul Dini. Então, quando o autor, né, ele tá na cama do hospital lá, todo quebrado, ele fica se imaginando, porra, eu escrevo o Batman que é um justiceiro, que é um vigilante, que ajuda as pessoas, e onde é que estava o Batman quando eu mais precisei dele? Além disso, o Batman vive no subconsciente do Paul Dini como o cara que diz pra ele o que é que ele deve fazer pra tentar se recuperar daquilo. Já o Coringa é o cara que tenta confortar o Paul Dini, né? Então, quando o cara tá lá todo desmotivado, não quer mais ir pro trabalho, o Batman fica dizendo, se levante, seja homem, encare a situação, né? Tente mudar a sua vida, bola pra frente. E o Coringa fica lá, não, pô, relaxa aí, fica aí jogando videogame. É como se fosse o anjinho e o demônio, né? Aí tem o Pinguim, né, que representa aquele cara que fica, vai, pô, toma aí mais uma dose, né? Porque ele tinha esse problema de alcoolismo também. A Era Venenosa surge como uma representação de toda mulher interesseira com quem o Paul saía. O Duas Caras representa ele antes e depois, né, da surra. O Espantalho representa o medo dele por agulhas e toda a intervenção cirúrgica pela qual ele teve que passar para reconstruir o rosto. Eu achei muito interessante e muito original
a forma como ele utilizou os personagens. E, na verdade, nenhuma outra pessoa poderia utilizar os personagens dessa forma. O Paul Dini teve essa liberdade porque ele é autoridade, né? O que ele quiser fazer com Batman, ele vai fazer. Então ele tinha essa ideia de utilizar os personagens, de utilizar o próprio Batman dessa forma, né? E a DC Comics, o Dan Didio, que é o editor, deu carta branca pra ele, ó, faz aí o que tu quiser. E pra ilustrar essa história, eu acho que não tinha ninguém melhor do que o Eduardo Risso. O cara mandou muito bem. E eu acho que eu não estaria exagerando se dissesse que esse aqui é um dos melhores trabalhos do cara. Sério, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do trabalho do Eduardo. Essa edição que eu tenho em mãos aqui, ela é em capa dura, ela tem esse dust cover aqui, e esse é, na verdade, o ponto negativo que eu tenho a mencionar, né? A capa do dust cover, ela parece que não foi enviada para a gráfica com uma boa resolução, né? Não sei se está dando para ver na câmera, mas a imagem, né? A arte tá com uma resolução ruim, dá para ver os pixels, né? Ficou uma coisa bem amadora, parece um fanzine, né? É a primeira vez que eu vejo esse tipo de erro numa revista da DC Comics, né? Muito, muito bizarro. Não apenas aqui na jaqueta, mas também no interior, né? A imagem tá bem ruim. Além disso, eu senti falta no final de ver uns extras, né? De ver uns sketches, né? Acho que seria bacana de ver o processo de criação disso aqui por parte do Eduardo Risso. Mas, tirando isso, cara, Dark Knight, A True Batman Story é excelente, né? Vale cada centavo e eu recomendo fortemente que você vá atrás disso aqui. Como se trata de uma graphic novel, apenas um número, eu tenho a impressão que não vai demorar até isso aqui chegar no Brasil, principalmente se tratando de um título do Batman que geralmente é um personagem que vende muito bem. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Comics Bookshop, a melhor comic shop do Brasil. Se você está precisando de algum número para completar sua coleção, não hesite, vai agora mesmo no www.comics.com.br e se você não encontrar lá o que você está procurando, meu amigo, desista, você não vai encontrar mais em lugar nenhum, porque a Comics tem o melhor acervo de quadrinhos do Brasil. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo Comic Zone.